As soluções, elas envolvem uma grande quantidade de temas, onde a gente vai, aos poucos, estudando e fazendo exercícios. Então, deixa eu organizar minha apresentação aqui. A gente vai, aos poucos, estudando, fazendo exercícios, soluções. Tem muita gente aí, tem muito professor montando videoaula, então, assim, vocês não precisam acompanhar somente as minhas videoaulas, tem muita coisa boa aí na internet, principalmente nessa época agora, que os professores estão disponibilizando muita coisa, então é interessante também, mas a nossa organização, aí sim eu quero que vocês tenham isso no caderno de vocês, anotado, comparando, anotando, isso tudo organizadinho no caderno, tá? Dentro das soluções, obviamente, uma informação muito importante aqui. Dentro do ensino do estudo das soluções, nós vamos abordar uma série de temas. Aí quem gosta de se adiantar, aí pode se adiantar aí com um vídeo de outro professor, não tem problema nenhum. Aqui é a curva de solubilidade, que é o que a gente vai falar hoje, nessa nossa aula. Depois nós passaremos pelas concentrações, comum, molar, porcentagem e também ppm, que é algo que tem uma quantidade de detalhes um pouquinho maior. Diluição, também teremos uma aula de diluição, e das propriedades coligativas, envolvendo dentro das propriedades coligativas a ebulioscopia, crioscopia, tonoscopia e osmoscopia. Bom, vamos aguardar posições oficiais do governo, mas enquanto isso a gente não vai ficar parado, a gente vai tocar a nossa vida. Quando a gente fala em soluções, deixa eu aumentar um pouquinho minha carinha aqui, as soluções são... As soluções são misturas homogêneas, quer dizer, lembra lá do primeiro ano? Homogêneos, coisas que vão formar uma única fase, tá? E são compostas basicamente por soluto e solvente. Soluto é quem vai ser dissolvido, geralmente os solutos são substâncias iônicas, sais são solutos, principalmente, alguns compostos covalentes são polares também, tá? É aquela substância que vai ser dissolvida, e o solvente é onde o soluto é disperso, é aquela substância que vai englobar e dissolver o soluto. O principal solvente, lá na biologia, certamente vocês aprendem, é a água, por isso que ela é chamada de solvente universal. Para ter uma solução, então eu preciso ter o soluto que é adicionado no solvente, formando uma mistura, e essa mistura forma uma solução. A solução ela pode ser classificada de três formas. Eu posso ter as soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. O que é uma solução insaturada? A insaturada, eu tenho menos soluto, uma menor quantidade de soluto, do que a capacidade que o solvente tem de dissolver. Se eu tenho menos soluto do que a capacidade, o solvente ele vai dissolver tudo aquilo ali com uma certa tranquilidade. Isso é chamado de solução insaturada. Quando eu vou aumentando a quantidade de soluto e aí eu chego no limite da capacidade do solvente em dissolver aquilo, essa solução é chamada de saturada. E quando eu tenho mais soluto do que a capacidade do solvente, eu tenho uma quantidade muito grande de soluto, e aí tem a formação lá embaixo do recipiente de corpo de fundo, tá? Aquela sobra, eu vou chamar isso de solução supersaturada. É fácil a gente imaginar isso, tá? Vai ter uma animaçãozinha daqui a pouco, mas imagina você colocando sal na água. Colocou só um pouquinho de sal, insaturou. Chegou no momento que é o máximo, o limite, saturou. Quando você adicionou e sobrou no fundo, o fato de ter sobrado no fundo, supersaturou, tá? Aqui eu tenho um exemplo. No próximo slide, esse gráfico está maior para a gente discutir. Mas aqui eu tenho um exemplo onde os dois fatores que vão interferir na solubilidade. Primeiro, óbvio, quantidade. Quanto de soluto, quanto de solvente. Né? A quantidade é o fator talvez o mais importante. Mas existe o outro fator que é a temperatura, que também está influenciando diretamente nisso.
Geralmente, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade daquela substância. Geralmente. Existem substâncias como gás carbônico que possuem uma capacidade invertida nesse sentido. Mas, em regra, quanto maior a temperatura, quanto mais eu aqueço, mais solúvel aquela substância se torna. Maior a capacidade de dissolver. Tá? Então, presta atenção aqui. Vou pegar minha canetinha aqui. Presta atenção. Eu tenho aqui um grau de solubilidade, o coeficiente de saturação. O que é o coeficiente de saturação? É o meu traçado aqui, a minha curva. Isso daqui significa que em qualquer ponto a minha solução é saturada, é o limite. Como, professor? Por exemplo, eu tenho 300 gramas desse sal, eu ainda não te dei a unidade de solubilidade. Nos próximos gráficos a gente vai ter unidade de medida para isso. Então, a 300 gramas, se eu conseguir traçar algo reto, nossa, horroroso. Vou tentar de novo aqui. Se eu conseguir traçar algo reto aqui, eu vou ter o meu caneta. Aqui, retinho, acho que eu consigo aqui. Eu vou ter a minha saturação. A 300, um pouquinho mais abaixo disso que eu fiz aqui, a 300 gramas, eu sei que uma temperatura de 30 graus Celsius satura a minha substância. É o limite para isso. O que isso significa? Que se eu aquecer isso e chegar num ponto, por exemplo, nessa mesma quantidade, chegar em 40 graus Celsius, passei da curva de saturação, aqueci, melhorei a solubilidade, tornei aquela substância mais solúvel. Se eu melhorei a solubilidade, significa que eu tenho uma maior capacidade do solvente em dissolver o soluto. Se eu tenho uma maior capacidade do solvente em dissolver o soluto, essa solução é chamada de solução insaturada, porque dissolveu mais. Em contrapartida, se eu pegar esses mesmos 300 gramas desse sal e resfriar e trazer ele, por exemplo, a uma temperatura de 10 graus Celsius, aqui, mesma quantidade, 10 graus Celsius. O que eu fiz? Eu resfriei, eu diminuí a capacidade do solvente em dissolver. Eu estou reduzindo a capacidade dele em dissolver. Se eu reduzir a capacidade em dissolver, tem mais soluto sobrando, porque o limite é aqui a saturação. E se tem mais soluto sobrando, eu tenho a formação do corpo de fundo. E se tem a formação do corpo de fundo, essa solução ela é classificada como solução supersaturada. Quer dizer, sobrou. Então, todo esse campo aqui, não encostando na reta, obviamente, todo esse campo aqui, a minha solução é supersaturada. Todo esse campo aqui é onde eu vou cruzar as informações de temperatura e quantidade, a minha solução, ela é insaturada. Bom, então você pode marcar qualquer ponto com qualquer ponto. Passou, insaturada, maior capacidade de solvente em dissolver. Diminuiu, tá? Anterior à minha curva, menor a capacidade do solvente em dissolver. E se menor é a capacidade do solvente em dissolver, significa que essa solução ela é supersaturada, tá? Então aqui é a identificação que a gente precisa fazer para o gráfico. Agora, eu trouxe aqui. Opa, deixa eu voltar. Aqui. É uma animaçãozinha que eu quero que vocês entendam aqui. Tudo bem que não vai, o nosso aplicativo aqui ele é meio lento, eu não consigo fazer isso num tempo real com vocês. Mas é uma animaçãozinha bacana. Eu vou mandar o link para vocês, para vocês poderem trabalhá-la também. Tá aqui. Isso daqui eu tenho como controlar a quantidade de água que eu vou adicionar e também a quantidade de sal. Nesse caso, especialmente aqui, o sal de cozinha. Percebam que joguei um pouquinho de sal,
aqui dentro da água, e a quantidade de sódio e cloreto dissolvido vai aumentando. À medida que eu vou jogando o salzinho, eu vou tendo sódio e cloreto. O cloreto grandão, porque ele é mais eletronegativo, ele atrai elétrons do sódio. O sódio pequenininho, ele é um metal, né, um metal alcalino. E aí eu tenho o quê? Se tudo que eu joguei está dissolvido, essa minha solução ela é insaturada. Como é que eu vou partir de uma insaturação para uma supersaturação? Ó, eu vou acrescentando aqui uma quantidade grande de sal. Percebo que ainda a minha capacidade do solvente está bacana. Ó. Por quê? Eu jogo, eu tenho sal na forma sólida, mas rapidamente ele é dissolvido e vai zerando. Mas isso não é para sempre. Chega um momento que ele não consegue dissolver mais. Vou jogar um monte de sal aqui para supersaturar isso. Ó, vai chegar um momento que ele não dissolveu mais. Percebam aqui, ó, quantidade de sólido que eu estou tendo. Essa quantidade de sólido, ela vai aumentando agora. À medida que eu for jogando sal, a capacidade de dissolvê-la já chegou no limite, já chegou em 180. Mas à medida que eu vou jogando, eu vou aumentando. Ó, vou jogar um pouquinho mais de sal. Isso provavelmente deve estar lento aí, para vocês verem, não deve estar acompanhando a minha voz, por conta do aplicativo e da conexão também. Mas perceba aqui, ó, joguei mais sal, ó, a quantidade dissolvida permaneceu igual. O que vai aumentando agora é a quantidade de sólido, que está aqui. Está aqui, aparecendo, aqui embaixo. Ó. Isso é chamado de corpo de fundo. Isso é a supersaturação. Agora, se eu quero insaturar de novo, eu tenho duas possibilidades. Ou retiro sal, uso lá um método de separação de mistura e retiro sal, ou então eu adiciono o quê? Adiciono água, adiciono solvente, que aí eu estou aumentando a capacidade do solvente em dissolver aquilo ali. Percebam que eu estou jogando água aqui, e o que vai acontecer lá? Ó? A quantidade dissolvida vai aumentar e a quantidade de substância sólida, naturalmente, vai diminuir, porque está dissolvendo mais dentro do meu recipiente. Mas ainda está supersaturado, porque eu joguei muito sólido. Mas eu tenho menos sólido dissolvido. Ok? Sair aqui para voltar para o nosso PowerPoint. Tá? Vamos lá para o nosso PowerPoint. E está apanhando um pouquinho do aplicativo, mas foi. Então, duas coisas importantes que a gente tem que lembrar, que agora a gente vai começar a calcular isso. Primeiro, água. As soluções, em sua grande maioria, são aquosas. Existem outras, mas em grande maioria são aquosas. E a água, ela tem, somente a água, a informação de que massa em gramas e volume em ml é a mesma coisa. Massa em quilos e volume em litros é a mesma coisa também. Então, significa que para eu falar para você que eu tenho 100 gramas de água, eu tenho 100 ml. Eu tenho 2 quilos de água, eu tenho 2 litros. Tá? Eu tenho essa relação de massa e volume exatamente porque a densidade da água é 1. E também uma outra coisa muito importante para a gente lembrar também é que química, obviamente, é muito melhor do que física. Tá? Então, percebam aqui uma coisa muito bizarra, digamos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou voltar de novo para vocês verem a carinha. Olha a carinha aqui, ó. Ó. Vou parar, hein? Vou parar. Mais um pouquinho. Aqui. Olha isso, meninos. Vou pegar até minha canetinha aqui para a gente marcar isso aqui. Olha isso daqui. Olha essa carinha. Que coisa linda. Olha isso. É uma carinha. É uma expressão bem legal. Um formato, né, cilíndrico. Enfim, não tem como não rir disso, né? E, obviamente, a informação de que química é bem melhor do que física. Falando sério agora, isso, termina a dancinha,
Beleza? Vamos para o gráfico de solubilidade, para a curva de solubilidade, que isso daqui é importante e é o que aparece dentro das questões do Enem. Agora eu tenho uma unidade de medida para te dar, que é quanto que dissolve em 100 gramas de água. Isso não é padrão, mas a grande maioria dos gráficos eles trazem assim. Quanto do meu sal vai dissolver em 100 gramas ou 100 ml de água? Perceba que aqui eu tenho 3 sais. Eu tenho cloreto de sódio, eu tenho cloreto de potássio e eu tenho nitrato de chumbo. O cloreto de sódio, embora ele comece com a maior solubilidade, ele é o que, na temperatura de 0, o que melhor dissolve, ele tem uma variação de temperatura muito pequena. Ó, a temperatura cresce, a solubilidade cresce, mas de uma forma bem pequena, de uma forma bem tímida. O cloreto de potássio, o KCl, ele já tem um crescimento mais considerável, à medida que aumenta a temperatura. E o sulfato de chumbo, o nitrato de chumbo, perdão, ele tem um comportamento, digamos que diferente. Ó, a solubilidade dele diminui até os 20 graus Celsius. Então, de 0 a 20, a solubilidade diminui. E quando chega em 20 graus Celsius, a solubilidade dele aumenta com o tempo. Quando eu vou fazer uma questão de curva de solubilidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é marcar o ponto em qual a temperatura que a questão está me direcionando para o meu cálculo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o ponto. Presta atenção nesse exemplo 1. Aqui, meu exemplo 1. O gráfico é o mesmo, tá? Para os 3 exemplos que a gente vai fazer. No exemplo 1, está me perguntando qual a massa necessária de água. Ó, a água está aqui, coeficiente de solubilidade da água, necessária para formar uma solução saturada a 100 graus Celsius com 120 gramas de cloreto de potássio. Então, primeira coisa que eu vou fazer é marcar o ponto. Qual o ponto? 100 graus Celsius, qual que é o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio? Então, você pega aqui, ó, 100 graus Celsius, cloreto de potássio, e você identificou que ele é solúvel num limite de 60 gramas. Ó, pega os 60 gramas e vai trazer aqui, fica até retinho agora, para o cloreto de potássio. O que isso significa? Que se eu tiver 100 graus Celsius, 60 gramas de cloreto de potássio dissolvem em 100 gramas de água. Se eu colocar 61, supersatura, sobra. Se eu colocar 59, ele é insaturado, porque ainda falta 1 grama para saturar. E aí, o que eu vou fazer para calcular isso? Ó, marquei o ponto. Depois que eu marquei o ponto, eu cheguei à conclusão que 60 gramas saturam 100 ml de água, ou gramas, tanto faz. E vou montar minha regrinha de 3. Como eu quero em 120 gramas do sal, ó, eu sei que 60 gramas dissolvem são dissolvidos em 100 gramas de água. Quanto de água, que eu estou te perguntando, é necessário para dissolver 120 gramas de sal? Proporcionalmente, eu dobro a quantidade de sal, obviamente a quantidade de água para dissolver aquilo tudo também tem que dobrar. É proporcional o aumento ou a diminuição dissoluto e dissolvente. Fácil essa, né? Borracha. Para a gente ver o exemplo 2 do mesmo gráfico. Eu deixei esse gráfico aqui em cima. Aí para o exemplo 2. Aí o mesmo gráfico, só que agora eu estou te perguntando qual a massa de nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo é esse cara aqui, PbNO32, necessária para saturar 500 ml de água. Agora eu estou te pedindo sal e te dando água. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, marcar o ponto, tá? Sempre marcar o ponto numa questão de gráfico. Marcar o ponto aonde? 60 graus Celsius. 60 graus Celsius de quem? Nitrato de chumbo. Então, você vai pegar aqui 60 graus Celsius e vai subir até achar o ponto do nitrato de chumbo. E veio aqui no ponto, ó, mais ou menos aqui, isso vai dar 40 gramas.
40 gramas de nitrato de chumbo dissolvem em 100 gramas de água. Então, está aqui, ó, 40 gramas de nitrato dissolvem 100 gramas ou 100 ml de água. Quanto que eu te perguntei? Aqui, ó, qual a massa que vai saturar 500 ml de água? Eu sei que 40 gramas vão dissolver em 100 ml de água. Então, ó, se 40 gramas vão dissolver em 100 ml de água, quanto que vai dissolver em 500 ml de água? Regrinha de 3, proporcionalmente aumentou 5 vezes, a quantidade de soluto também tem que aumentar 5 vezes. Então, a resposta, 200 gramas de nitrato de chumbo. Fácil também. E uma terceira situação, onde eu vou te perguntar sobre precipitação. Quanto que vai precipitar? Mesmo gráfico. E, ó, ao adicionar 100 gramas de cloreto de sódio, agora sim, o sal de cozinha, em 200 ml de água a 10 graus Celsius, qual a massa que vai precipitar? Então, a primeira coisa, novamente, é marcar esse ponto aí. Eu vou marcar esse ponto, só que agora é 10 graus Celsius, é lá no início, ó, e vou buscar o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, 10 graus Celsius, busquei aqui, ó, o cloreto de sódio aqui, entre 20 e 30, imaginamos, obviamente, que seja entre 20 e 40, imaginamos, obviamente, que eu tenha uma solubilidade de 30 gramas. Então, a 10 graus Celsius, esse Celsius é maior aqui, está errado. A 10 graus Celsius, 30 gramas se dissolve em 100 ml de água. Só que eu coloquei quantos ml de água? 200. Se eu coloquei 200 ml de água, significa que 30 gramas dissolve 100. Se eu coloquei 200, obviamente, só vai ser dissolvido 60, porque é o dobro. Né? Se eu aumentei o volume, eu aumento a massa proporcionalmente. Só 60 vai ser dissolvido. Mas eu coloquei lá um total de 100 gramas. E eu estou te perguntando que vai precipitar. O que é precipitar? É o supersaturar, é o sobrar, é o corpo de fundo. E aí, gente, é óbvio, né? Se eu botei, se o limite é 60 e eu coloquei 100, obviamente vai sobrar lá 100 menos 60. Vai sobrar 40 gramas como precipitado. Acho que nem está legal para enxergar aqui, mas é só subtrair o total pela quantidade que precipitou. Bom? Então, vou sair aqui. Esse foi o nosso objetivo da aula de hoje. Parem novamente, anotem, busquem outras informações, tá? Não necessariamente as minhas informações, elas precisam ser somente a regra de vocês, tá? Valeu, tchauzinho.